Aqui estão senadores e deputados de oposição e também senadores e deputados que fazem parte desta casa, do Congresso Brasileiro, porque esse é um assunto que unifica toda a casa, não tenho dúvida nenhuma. As manifestações que já ocorreram foram as mais diversas, de várias matizes, de várias correntes políticas. E o que nós estamos observando agora é que há uma clara tentativa de blindagem de um poder. Um poder que, de acordo com os princípios da nossa democracia liberal, pressupõe freios e contrapesos. Ou seja, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Devem praticar a autocontenção, mas não é dado a ninguém a condição de estar acima da lei. E essa blindagem, ela é clara porque acontece no momento em que todos falam sobre a possibilidade de uma mudança de cenário político em 2027, onde poderá se estabelecer uma maioria de senadores de um espectro ideológico que podem não aceitar a usurpação do poder ou a improbidade ou o excesso que porventura seja cometido na hora em que algum juiz, algum ministro exerce a sua função. É bom lembrar que são crimes de responsabilidade passíveis de impedimento do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Alguém se lembra de alguma situação parecida com essa? Né? De alguém que está proferindo julgamento e tem suspeição porque é inimigo de quem está julgando? Ou se julga vítima de uma pretensa trama? Bom, vamos refletir a respeito, né? Exercer atividade política partidária. Alguém se lembra de uma expressão, vencemos o bolsonarismo? Emitido por um dos importantes ministros, ex-ministro da nossa alta corte. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro da função. Eu não vou nem falar muito a respeito desse aspecto aqui, que pela lei é motivo para impedimento, afastamento, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma questão que, antes de voltar aqui ao tema, que eu gostaria de refletir com vocês, porque essa é uma oportunidade da gente falar para a sociedade brasileira ao lado dos nossos pares. Tem alguém aí, tem algum jornalista aí do Globo, por favor? Não se preocupe não, só saber Globo. Se tem, do Globo. Bom, está aqui o Globo. Ativismo do STF representa risco preocupante. Isso em meados de 22. A hora mais escura, dizendo que o judiciário desborda dos limites estabelecidos na Constituição. Uma outra jornalista diz, após atos golpistas, a ala do STF defende autocontenção da corte. Quer dizer que ela não estava contida, imagino, né? Porque contra o inimigo do Estado não existe o artigo 5º da Constituição, que define que todo cidadão brasileiro tem direitos e garantias. Aliás, estão lá todos eles elencados. Tem outro cidadão que diz a democracia correu risco, mas hoje o STF deve voltar a operar com autocontenção. Gente, é hilário se não fosse trágico a forma como a nossa democracia foi golpeada, foi atingida, foi fragilizada, foi sufocada em nome da democracia. É paradoxal, né? Barroso disse que a STF enfrentou o adversário da democracia durante o governo de Bolsonaro. Ele definiu que existe adversário da democracia. Olha que conceito amplo. O Estadão fala Manual de Autocontenção do Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, dizendo como ele deve se conter, ou seja, não está contido. Me parece até aquela expressão da matemática, né? Alexandre de Moraes ataca de novo, agora em 24.
a lição do ministro Fachin, dizendo que o direito é o direito, é do direito, o que é da política, falando para ouvidos moucos, certamente. O ministro que não tem senso de humor, sobre o fato do ministro não aceitar sátiras, no caso de Alexandre de Moraes. O 6º aniversário do inquérito sem fim. Elas vão fazer 7 anos, gente. 7 anos. 7 anos de um inquérito que não termina nunca. E que determinou que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem poder de xerife sobre a República Brasileira. 7 anos. Um caso escandaloso de censura. Aqui, ó. O Supremo precisa voltar à normalidade, porque já venceu o inimigo do Estado. Na opinião deles. Foi por uma boa causa. Sobre Fachin, Folha, né? O Supremo deve buscar autocontenção. Quer dizer que não tinha, né? STF precisa de código de ética, autocontenção e colegialidade. Aponta a iniciativa da Fundação FHC. Eu quero falar. O STF não é bedel de rede social. O Supremo cria o crime da desinformação. Um desfecho amargo. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo Tribunal Federal. Ou a sociedade brasileira entende o que está acontecendo, ou a democracia brasileira, que já está fragilizada, que claramente não aceita que um importante espectro da sociedade brasileira se manifeste, que aprisionou e amordaçou o principal líder da direita brasileira por mais de 100 dias, em função de cautelares que lhe foram impostas, no inquérito que ele sequer foi denunciado, e após a denúncia, essas cautelares não foram levantadas. Alguém que sofreu um processo em que, pela primeira vez, um ex-presidente é julgado diretamente no STF. E não só no STF, mas numa turma do STF, que, aliás, aqui um dos motivos de impeachment é justamente esse. A questão da falta de imparcialidade, de se julgar o inimigo. Onde se atacou o princípio do juiz natural e todo mundo normalizou, como se fosse uma coisa banal, natural. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, sob pena de, em breve, não termos no país uma democracia liberal. Nós vamos ter uma autocracia, ou uma democracia de juízes, ou uma situação imposta de cima para baixo, onde toda a sociedade tem que balançar a cabeça, como numa reunião de derviches, no mesmo ritmo, na mesma direção, sem o direito de ter uma opinião diferente. Verdade. E eu acho que o mais grave aqui é que um juiz da Suprema Corte afirma no seu despacho, legislando, usurpando mais uma das atribuições do Legislativo. Esse Legislativo está tão desmoralizado, porque hoje nós ouvimos e achamos normal o presidente da República dizer que se não fosse o STF ele não governava, porque não tem respaldo do povo brasileiro representado aqui pelos senhores deputados e pelos senhores e senhoras senadores, que representam o povo brasileiro. O mais grave disso tudo é que um cidadão, um de vocês, um brasileiro que está me assistindo agora, pode, de acordo com a legislação, impertrar uma ação junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado da República e à mesa diretora de cada uma dessas entidades, por juízo de admissibilidade. Poderá mandar essa representação, desde que bem instrumentalizada, para a comissão de ética de cada um dos poderes. Isso poderá, inclusive, implicar em cassação de mandato. Um parlamentar que é eleito com o voto da população brasileira, que tem a representação e a legitimidade da nossa democracia, a Casa do Povo. Este ou estes podem sofrer o escrutínio, podem sofrer a fiscalização e sofrem dos senhores da imprensa e da sociedade brasileira através das redes sociais e pessoalmente. Mas eles, os senhores do Olimpo, não. Eles que não praticam autocontenção, que de uma forma absolutamente desabrida propõem
um corporativismo e uma blindagem, como se este poder estivesse acima da lei. E me lembro que recentemente, quando se votou uma PEC aqui de prerrogativas, a imprensa inteira alcunhou de PEC da blindagem. E ela não prosperou. Eu espero que a imprensa brasileira tenha o mesmo papel de denunciar essa arbitrariedade, essa imposição, essa tentativa de ferir de morte a democracia brasileira e impedir que o cidadão brasileiro possa se pronunciar. Os 2 últimos presidentes impeachmentados foram vítimas de processo não de parlamentares, mas oriundos de cidadãos brasileiros. E esses processos resultaram em impedimento e afastamento do presidente da República, eleito por milhões de votos. E o voto, senhores, numa democracia é o fundamento mais sagrado. E os senhores ministros, que são escolhidos por uma sabatina no Senado, mas pela discricionalidade de um presidente da República, precisam entender que o sistema de pesos e contrapesos na democracia, ele precisa funcionar e não está funcionando. E esse tipo de atitude só agrava essa disfunção. Então nós estamos aqui não apenas para denunciar. Vários parlamentares ingressaram com PECs. Liguei hoje para o presidente da Casa do Senado da República, o presidente Davi Alcolumbre. E ele me comunica que vai fazer uma manifestação daqui a pouco. Já está no plenário falando. Colocando a resignação da casa, que é de todos nós. Nós não podemos abrir mão de uma prerrogativa que é essencial para o Senado da República, para os estados da Federação e para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor. Parabéns.